Conversando com o Dr. Sérgio Luiz de Moura, advogado da sede regional do FUSPESP Taubaté, que fez uma palestra nessa quarta-feira, 22 de junho, sobre aposentadoria especial, todas as variáveis que existem nesse regime. Dr. Sérgio, qual que é a importância de orientar o servidor sobre os direitos que eles têm em relação à aposentadoria especial? Por que é preciso passar essa informação para o servidor? Olha, nesse 1 ano e meio que eu estou honrosamente militando em favor dos associados do FUSPESP, eu identifiquei uma consciência coletiva no meio dos servidores de que o direito dele à aposentadoria voluntária não se dava quando ele completava os 20 de exercício e os 30 de contribuição. E eles, inclusive, agiam com estupefação, dizendo que não, doutor, imagine, eu tenho que trabalhar 36 anos, 35, porque eu tenho que fazendo o cálculo de tempo que ele deveria utilizar para descontar a idade dos 60 anos, enfim, encaixando o quadro dele em requisitos de aposentadoria impostos principalmente pela Emenda Constitucional 47. E desconhecendo o direito dele de pleitear a aposentadoria com paridade, com integralidade, apenas com exercício seco do exercício em 20 anos e da contribuição em 30, desprezando para si, que entrou no serviço público, que ingressou no serviço público antes de 93, desprezando o requisito idade. E eu comecei a notar que isso era, como eu disse, um consciente coletivo, que isso era um equívoco que acometia todos, eu pensei em começar a esclarecer individualmente, caso a caso que aparecia aqui, e tentar fazer que isso replicasse. Eu senti pouco resultado, e daí o que me ocorreu? Que eu deveria, primeiro, convidar aqueles servidores que eu sei que têm mais assim de capacidade de replicação da informação, e também abrimos inscrições para quem quisesse interessado participar, na verdade, mais uma grande conversa do que propriamente dito uma palestra, mas uma conversa onde a gente pudesse esclarecer para o servidor que ele, ao completar os requisitos da Lei 1109/10, ele poderia recorrer, se prevalecer do nosso trabalho, que é disponibilizado praticamente gratuitamente para ele, no sentido de socorrê-lo diante da arbitrariedade do Estado patrão, que reconhece apenas em detrimento até da saúde do servidor, que não deveria trabalhar mais de 25 anos no sistema prisional, o trabalho de restrição de liberdade de pessoas não pode ultrapassar para aquele que labora nas condições de restrição, de imposição da restrição por mais de 25 anos, principalmente em decorrência da incidência de males ocupacionais de natureza psiquiátrica, e o Estado, irresponsavelmente, impõe a esses servidores, em detrimento, inclusive, da dignidade da pessoa humana, inclusive reconhecida pela OIT, impõe a eles trabalho que ultrapassa os 35 anos. O servidor está sendo impelido, para garantir o direito à integralidade e à paridade, está sendo impelido a trabalhar, conforme o caso, até 38 anos. Ou seja, 13 anos a mais do que aquilo, 13 anos a mais do que aquilo que recomenda órgãos internacionais. Logo, eu achei que se eu fizesse que essa informação replicasse e que as ações no sentido de efetivação do pedido de aposentadoria via judicial
fossem mais corriqueiras, e que isso, eu faço votos de que isso se dissemine entre o servidor, para que o servidor busque a aposentadoria dele e marque com a propositura da ação a data inicial da sua aposentadoria. Porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece reiteradamente esse direito do servidor, que vê diante dele uma cortina de fumaça que é colocada pelo próprio serviço público. A própria administração pública. A administração pública, ela faz questão de desinformar o servidor nas unidades. É muito comum, é muito frequente a gente ver o associado aqui trazer informações das suas unidades, dos seus núcleos de pessoal, informações que dizem respeito apenas ao interesse do Estado. E acreditando que não há forma deles se voltar contra aquilo, em face da morosidade da justiça, em face de eventual situação de perseguição, enfim, são desinformações, são informações desencontradas e meios que a administração pública lança a mão para fazer com que o servidor permaneça no serviço público, preenchendo o quadro deficitário, ou que opte por se aposentar de uma maneira em que ele vai abrir mão da integralidade e da paridade. Também deixamos claro aqui, e ocorre muito aqui no nosso regional, do servidor desinformado fazer o pedido de aposentadoria, ser aposentado sem o reconhecimento do seu direito ao regime de paridade e ao seu regime de integralidade, e em plena desinformação. O servidor, colega dele que o atende no núcleo de pessoal, é incapaz de dizer para ele assim: espera, colega, mais um ano, espera mais 6 meses, e impõe para ele uma aposentadoria sem integralidade, sem paridade, por não reconhecimento de requisito da emenda constitucional 47. Então, por daí a importância, inclusive, de fazer essa orientação a partir do sindicato, levar essas pessoas essa informação que vem sendo muitas vezes omitida, né? Que muitos relatos são de omissão de informação, na verdade. A maioria dos relatos, principalmente os recém-aposentados nos últimos anos agora, se valendo de que as pessoas que estão preenchendo os requisitos da Lei 1109 são pessoas que alcançaram os requisitos nos últimos anos, de 2011 para cá, principalmente. E o que acontece? Existe muito servidor inativo que hoje se encontra com o vencimento defasado em até 40%, em face da imposição da Lei 10.887 e em face dessa arrogância da administração pública de impor para o servidor público um regime diferente daquele que foi pactuado lá quando ele ingressou no serviço público. Agora, a única forma de se coibir isso é essa que nós estamos aqui nos propondo. Disseminar essa informação no corpo funcional, através dos associados do CIFUSPESP, para afastar essa mitigação de direito, essa sonegação de direito por parte do Estado, que já deveria ter reconhecido o direito do servidor, em face até da reiteração de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reitera a posição que é desprezada pela Procuradoria-Geral do Estado, é desprezada pela administração pública. Só para finalizar, o senhor poderia colocar então para quem tiver interesse em procurar o CIFUSPESP para poder ter mais informações sobre o seu regime de aposentadoria, a possibilidade de se aposentar, o que ele deve fazer? Aqui na nossa regional, eu vou falar aqui particularmente por nós, procurar a gente aqui na Rua Carneiro de Souza, número 66, no centro, em Taubaté. Às quartas-feiras, sempre a partir da 1h. Estou eu e a Elizabeth sempre aqui, às quartas-feiras, esperando o servidor para esclarecimento
e principalmente para dar a mão a ele para tirá-lo da condição de indigência que o Estado tenta impor a ele, tirando dele o direito de quase a metade daquilo que ele teria de direito para receber, para se manter e como rendimento, como alimento, verdadeiramente. A indignação nossa reside muito nisso, em que a parcela, aquilo que é trabalho do Estado tirar do servidor, não é pequena fração dos vencimentos integrais ou o direito dele ter os proventos paritários aos vencimentos de quem está na ativa. Não é só isso. É a arbitrariedade de impor quase que o achatamento de quase 50% da renda do servidor, que ingressou no serviço público com a garantia, com um grande plus que o serviço público oferecia na década de 90, na década de 80, depois da Constituição de 88, que era uma condição de aposentadoria mais digna do que aquela oferecida pelo regime geral. E hoje em dia, a gente pode dizer que o cálculo imposto pela Lei 10.887 de 2004, ela é mais perverso do que aquele que o regime geral impõe ao trabalhador da iniciativa privada, que ainda que sofra a incidência do fator previdenciário, não chega a perder 40% como o servidor perde. A gente pode reputar isso a dois fatores. A forma de que se faz a média aritmética, mas fundamentalmente a aplicação da correção na contribuição em cada mês. É uma correção mitigada que força que a média final seja uma média que represente, volto a dizer, até 40% a menos do que aquilo que o servidor recebia na ativa. Muito obrigado, então. Tá ótimo. Maravilha. Fechamos com...